A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu vou relatar aqui, sobre batalha espiritual, como vencer, como lutar, quais são as armas, Eu vou ler aqui um livro muito interessante de pessoas que presenciou espiritualmente batalha espiritual, como venceu, E eu, assim como eu aprendi, estou aprendendo cada vez mais, quero passar aqui para os irmãos também aprender e entender e como vencer, E como entrar nessas guerras espirituais e vencer todas, em nome de Jesus. Onde a batalha urge. A Bíblia fala que em João, capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A guerra, a gente sabe que ela é invisível. Está sendo travada na terra e está sendo travada no mundo espiritual e em nossas vidas também. Satanás luta para manter um controle nos reinos do mundo. Ele não quer que eles estejam sob autoridade, Satanás não quer que eles estejam sob a autoridade de Deus. A batalha também é efetuada dentro dos corações, dentro da mente, E ataca aos crentes, ataca os cristãos, a batalha espiritual. Então, tudo isso afeta na área da adoração, afeta a palavra, seu caminho diário, em seu trabalho para Deus. Como começou a batalha espiritual? Como começou essa batalha? A guerra invisível, Ela começou, todo mundo sabe que ela começou no céu. Se ela começou no céu, os irmãos sabem como é que foi a guerra. E a guerra invisível começou no céu com um anjo, chamado Lúcifer, que foi originalmente um anjo formoso, criado por Deus, e era parte do reino de Deus. Então Lúcifer decidiu que queria assumir o controle no reino de Deus. Você pode ler a sua rebelião em Isaías, capítulo 14, e versículo 12 e 17. Você pode ler na sua Bíblia. Ou em Ezequiel também, 28, versículo 12 e 19. Você pode ler na sua Bíblia também, Você dá uma pausa aí e examina dentro da palavra do Senhor, lê, aí depois que terminar de ler, aperta para ouvir o áudio aqui, do relato que eu estou falando aqui do livro. Então você estudará sobre isso com mais detalhe, depois de você ler e ouvir, aqui do livro que eu estou lendo para você, você vai aprender mais ainda, porque tudo que edifica a tua vida, do mundo espiritual dentro da palavra de Deus, você vai se alimentar, absorver e vai botar em prática tudo que nos alerta dentro da palavra de Deus, E a Bíblia fala que houve, peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, Também pelejaram o dragão e os seus anjos, está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E foi expulso um grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Lúcifer chegou a ser conhecido como Satanás. E os anjos que o seguiam em sua rebelião, como demônios,
os espíritos demoníacos podem entrar e atormentar, controlar e usar aos humanos que pertencem ao reino de Satã. Então, eles motivam atos malignos que são realizados por homens e mulheres. Satanás dirige os seus demônios e suas atividades malignas. Ele combina essas forças poderosas com o mundo e a carne para batalhar contra todo o gênero humano. Você pode também saber razões por detrás desse conflito. O homem originalmente criado à imagem de Deus para a glória de Deus, está em Gênesis capítulo 2. E a guerra invisível contra o homem começou com a primeira tentação no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3. Então Satanás fez pecar Adão e a Eva. Então isso resultou em que todo o gênero humano herdaria a natureza pecaminosa e realizaria atos individuais de pecado conforme essa natureza. Já em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Também resultou na guerra invisível entre o homem e as forças do mal. Já em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Por causa do pecado, irmão, o homem foi separado de Deus e condenado à morte. Porém, Deus amou o homem de tal maneira que idealizou um plano especial para salvá-lo do pecado. A Bíblia fala em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque vai ser julgado depois que Deus arrebatar a sua igreja. Mediante a crença em Jesus, a confissão e o arrependimento do pecado, os homens e as mulheres podem ser liberados do poder do inimigo. A morte e a ressurreição de Jesus não somente resultou na salvação do pecado, também derrotou o inimigo, chamado Satanás. E a Bíblia fala, em 1 João capítulo 3, versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Porém, se Satanás, irmão, está derrotado, por que a guerra ainda continua? Após cada guerra sempre há resíduos de resistência inimiga. Tropas rebeldes que não se renderam até que a força vencedora os obrigue a fazê-lo. Embora Jesus tenha derrotado Satanás, nós estamos vivendo em território ainda ocupado pelas forças inimigas de resistência. Entender, irmãos, as estratégias de guerra espiritual nos dá a habilidade de tratar com estes poderosos malignos. Então, com esses poderes malignos, Satanás está tratando de manter os homens cativos no pecado. Mediante os métodos enganosos, ele está incitando aos homens e mulheres a luxúria da vida pecaminosa, o dinheiro, a fama no YouTube e etc. Então ele põe os afetos da alma e do espírito, os quais legitimamente pertencem a Deus. A Bíblia diz em João 10:10, diz o quê? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida eterna em abundância. Então Satanás, ainda quer
ser governante supremo, ele está travando uma batalha intensa pelo coração, a mente, a alma e o espírito do homem e da mulher. Então, suas estratégias estão dirigidas contra Deus, seus planos, seu povo, né? Então, a batalha continuará até o grande conflito final, o qual você estudará no último capítulo disso que eu estou dizendo para você, lendo esse livro. Então, o significado da guerra espiritual eu vou lhe dizer. A guerra espiritual é análise se a participação ativa da guerra espiritual invisível inclui estudo das forças, né, apostas do bem e do mal. As estratégias de Satanás e a estratégia espiritual para vencer Satanás, a guerra espiritual é mais do que uma mera análise de princípios espirituais. Inclui a participação ativa de guerra mediante a aplicação dessas estratégias na vida e no ministério. Uma das mais efetivas estratégias de Satanás é manter os crentes ignorantes de seus enganos. Paulo diz que é importante conhecer as estratégias de Satanás. Então, Paulo, através do Espírito Santo, ele mesmo falou: todos nós temos que conhecer as estratégias de Satanás. Se você não conhecer, você é atacado direto. Você não vai conseguir se proteger. Por isso, essa batalha Deus deixou para cada um de nós vencer. A gente vai vencer buscando a Ele. Então, Paulo diz: é importante eu e você conhecer as estratégias de Satanás. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios dele. Então devemos aprender tudo o que podemos sobre as estratégias de ataque de Satanás. Devemos também entender as bases bíblicas da vitória sobre Satanás e as forças do mal. Então é necessário eu e você estudar, ler a Bíblia, examinar a Bíblia para poder vencer as batalhas de Satanás. Nós somos chamados a um combate inteligente através do Espírito Santo. É básico ao entendimento da guerra espiritual este princípio, né, da chave. Então você deve reconhecer que todas as batalhas da vida, sejam físicas, sejam espirituais, emocionais, mentais, financeiras ou com personalidades humanas, são apenas manifestações exteriores de uma causa espiritual. Ainda que no mundo natural os problemas possam parecer ocorrer através de uma circunstância da vida, a base destas batalhas naturais está no mundo espiritual. Você pode ler a história de Jó, capítulo 1, versículo 2, que confirma este princípio. Você pode dar uma pausa no vídeo, ler esse versículo que eu acabei de citar para você. Jó, capítulo 1, versículo 2. Depois que você leu, agora aperta aí no vídeo, aperta play e volte a ouvir, né, o que eu estou lhe dizendo. Então, temos tratado de corrigir os males desse mundo mediante a educação, legislação, um ambiente melhorado. Não tem funcionado porque os males invisíveis deste mundo são os resultados de uma causa espiritual subjacente. Não podem ser corrigidos por meios naturais. Amém? Que Deus abençoe, e vou dar a segunda parte aí, vou estar lendo a segunda parte sobre batalha espiritual.